Você já teve coragem de levantar a voz contra todo um império? Já desafiou um sistema que o mundo inteiro aceitava como verdade absoluta? Martinho Lutero fez exatamente isso. Um monge solitário, de aparência comum, mas com uma fé tão feroz que abalou as estruturas do poder religioso mais dominante da história. E não foi com espada, nem com exército. Foi com palavras. Foi com a verdade. Lutero não apenas reformou uma igreja. Ele iniciou uma revolução espiritual que ecoa até hoje. Se você quer entender o que é fé inabalável, coragem real e transformação profunda, fica até o fim, porque essa história vai mexer com a tua alma. Quem foi Martinho Lutero e por que ele abalou o mundo? Martinho Lutero nasceu em 1483, na Alemanha. Filho de camponeses que sonhavam vê-lo como advogado, Lutero acabou tomando um rumo completamente diferente. Depois de uma experiência traumática durante uma tempestade, onde clamou a Santa Ana pedindo por salvação, Lutero tomou a decisão que mudaria tudo. Se tornou monge agostiniano, mas o que parecia ser uma simples entrega à vida religiosa se tornaria o ponto de partida de um terremoto espiritual. Porque, ao invés de se conformar com os dogmas da época, Lutero começou a fazer o que quase ninguém ousava: perguntar, questionar, estudar as Escrituras por si mesmo. E o que ele encontrou ali foi libertador, foi escandaloso, foi impossível de ignorar. Lutero era crítico ao poder da Igreja Católica e ao comportamento equivocado por parte do clero. Além dele, outros teólogos como Thomas Müntzer, João Calvino ou Felipe Melanchthon, e políticos como o rei Henrique VIII, criticaram as ações da Igreja. As ideias de Martinho Lutero se espalharam por vários territórios do Sacro Império Germânico, Holanda, países escandinavos, Suíça, Reino Unido e parte da França. Em 1525, casou-se com a ex-monja Catarina von Bora, com quem teve 6 filhos, dos quais apenas um chegou à vida adulta. A igreja da época vendia indulgências, uma espécie de entrada para o céu, comprada com dinheiro. Sim, você podia literalmente pagar para diminuir seus pecados. E enquanto padres enriqueciam, o povo vivia em miséria, medo e culpa. Mas Lutero, mergulhado em oração e nas palavras de Paulo em Romanos, o justo viverá pela fé, teve seu momento de ruptura. Ele entendeu que salvação não se compra. Ela é dom gratuito de Deus, pela fé. E foi aí que a reforma começou. As 95 Teses, um grito contra a mentira religiosa. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero fez algo impensável. Pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, um ato simbólico, mas com o peso de uma guerra declarada. As teses não eram um ataque vazio, eram um chamado ao debate, um apelo pela verdade. Lutero queria que a igreja voltasse ao Evangelho, queria que o povo conhecesse Jesus, e não apenas a tradição. Que confiasse nas Escrituras e não em homens. Ele escreveu: a verdadeira riqueza da igreja não é o tesouro de indulgências, mas o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Essas 95 teses se espalharam como fogo na palha seca. O povo estava sedento, faminto por respostas, e Lutero, com sua caneta e sua convicção, se tornou a fagulha que incendiou toda a Europa. Foi excomungado, foi perseguido, mas não recuou. Diante do imperador, na dieta de Worms, declarou a famosa frase: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não vou me retratar. Que Deus me ajude. Amém. Você entende o peso disso? Lutero preferiu morrer do que mentir. Preferiu a rejeição humana à traição do Evangelho. Esse é o tipo de fé que constrói gigantes. A Reforma Protestante não foi apenas um evento histórico, foi um despertar. Foi a libertação da Bíblia. Antes, só padres podiam lê-la. Depois de Lutero, a palavra começou a ser traduzida para o idioma do povo. Ele mesmo traduziu o Novo Testamento para o alemão enquanto estava escondido no castelo,
de Wartburg. Isso não foi só um trabalho linguístico. Foi uma revolução espiritual. A Bíblia passou a estar nas mãos do povo. A verdade ficou acessível. O Evangelho se espalhou. Hoje, vivemos os frutos desse movimento. Mas a pergunta é: o que estamos fazendo com essa liberdade? Estamos valorizando esse acesso à palavra? Ou estamos voltando às amarras do sistema, da religiosidade, das promessas vazias? Lutero nos lembra que fé de verdade é radical, é transformadora, é perigosa até, porque desafia estruturas, quebra correntes, sacode corações. E talvez, o que a gente mais precise agora é de uma nova reforma, não na igreja dos outros, mas dentro da gente. Se essa história já mexeu contigo até aqui, clica no curtir agora e se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo assim, direto, profundo e que vai aquecer tua fé como um incêndio. Ativa o sininho porque o próximo vídeo pode ser o empurrão que tua alma está precisando. Lutero não morreu em vão. O chamado para um cristianismo vivo. Lutero morreu em 1546, mas suas ideias ainda vivem e, mais do que isso, ainda desafiam. Ele nos chama mesmo hoje para uma fé pensante e corajosa, firmada nas Escrituras e livre das amarras da religião morta. Ele não queria uma nova denominação. Queria uma igreja pura, viva, cristocêntrica. Lutero disse: a paz se possível, a verdade a qualquer preço. É tempo de deixar de lado uma fé rasa, automática, sem fervor. É hora de mergulhar de verdade no Evangelho, de parar de depender de líderes e começar a conhecer a verdade por si mesmo. A reforma não acabou. Ela continua. E cada pessoa que se levanta com coragem, verdade e fé está, de alguma forma, batendo suas próprias 95 teses contra um mundo corrompido. Se essa mensagem acendeu algo em você, comenta aqui embaixo com a frase: eu quero viver a verdade, custe o que custar. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Tua ação pode ser o despertar de outro coração. Quer ir além? Quer entender cada uma das 95 teses e mergulhar na essência da verdadeira igreja? Então clica no link da descrição e garante agora o livro As 95 Teses e a Essência da Igreja. Um conteúdo direto da fonte que vai afiar tua fé, te ensinar a discernir a verdade e te fortalecer para viver um cristianismo firme como Lutero viveu. Tá imperdível. Vai lá agora. Martinho Lutero não apenas mudou a história da igreja, ele escancarou o maior engano espiritual do seu tempo e do nosso também, o de que fé é passividade, que basta seguir regras, repetir frases, ir à igreja no domingo e viver o resto da semana do mesmo jeito. Lutero gritou contra isso. Ele mostrou que fé verdadeira não é viver sob o jugo da culpa, mas sim sob a graça que transforma. Ele nos chama mesmo hoje para um relacionamento real com Deus, onde não se paga pela salvação, mas se vive como quem já foi resgatado. Mas aqui vem o ponto crucial. Lutero fez a parte dele. E você? Vai fazer a sua? Não é exagero dizer que a coragem de um homem mudou o mundo. Mas isso só aconteceu porque ele colocou os joelhos no chão, os olhos na palavra e o coração no altar. Ele foi de frente com a maior instituição religiosa do mundo. Enfrentou ameaças de morte, pressões políticas e espirituais, e ainda assim, permaneceu firme. Aqui estou. Não posso agir de outra maneira. Você consegue imaginar o peso dessas palavras? Elas ecoam até hoje como um chamado, um lembrete, um despertar. A reforma não foi sobre Lutero, foi sobre a verdade que ele ousou dizer, sobre a graça que ele ousou viver, sobre o Cristo que ele ousou exaltar acima de qualquer tradição. Foi sobre voltar às Escrituras, tirar a poeira do Evangelho e colocar Jesus de volta no centro. E é aí que a tua história entra. Você não precisa ser teólogo, não precisa escrever 95 teses, não precisa confrontar o Papa, mas precisa de uma coisa: ousadia espiritual. Coragem de abandonar uma fé superficial, disposição de deixar o comodismo e mergulhar numa vida
onde o Evangelho é mais real do que o medo, mais forte que o pecado e mais precioso que o conforto. A geração de Lutero foi marcada pela escuridão da ignorância espiritual. A nossa, pela distração. Lutero não tinha redes sociais. Mas hoje você tem a chance de usar sua voz, sua vida, como um manifesto público de fé, como uma tese viva colada na porta do mundo. E para terminar com as palavras dele que queimam como fogo, pregue o Evangelho de tal forma que as pessoas pensem que Cristo foi crucificado ontem. Essa é a urgência, essa é a intensidade, essa é a fé que precisamos resgatar.